Fala galera, como vocês estão? Então, muito bem nesse vídeo, um vídeo muito legal que eu já tava pensando em fazer ele há um bom tempo, né? Que nesse vídeo eu quero falar sobre 3 coisas que eu aprendi para sair dos 500 pontos de média ali no Enem até ir para os mais de 800 pontos de média, né? E ser aprovado em medicina, onde eu sempre sonhei, que é a ESCS e tudo mais. Então vamos aí partir pro vídeo. Meu nome é João Pedro, eu sou enfermeiro formado pela ESCS, faço medicina na ESCS também. E esse aqui é o meu canal, né? Não esquece de curtir, de comentar, de se inscrever e de compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que estão estudando pro vestibular também. E o Enem tá chegando, né? E assim, as pessoas ficam muito procurando muitos vídeos sobre isso e tudo mais. E esse aqui é um vídeo que eu acho que vai valer a pena de vocês assistirem, justamente porque eu quero passar 3 ideias muito boas aqui pra vocês, beleza? E aí, um pouco antes assim de ir pras próprias notas, né, e tudo mais, e pras ideias que eu queria passar, eu só queria contar um pouquinho da minha história, assim, que eu saí do ensino médio, tipo, um analfabeto funcional, assim, sabe, um semi-analfabeto, não sabia fazer nem questão de MMC, assim, do Enem, sabia fazer ali uma coisa ou outra, pra fazer uma multiplicação, uma divisão era muito demorado mesmo, e daí eu tive que realmente aprender a estudar depois que eu saí do ensino médio, né. E essa é a nota que eu vou mostrar pra vocês aqui, a primeira, é a nota assim que eu tava no meu 3º ano, que eu falei assim, cara, eu não sei o que fazer, eu vou terminar aqui a escola, não sei pra onde ir, eu sei que eu quero ser médico, mas eu nunca nem estudei antes, e minha escola é muito ruim também, e aí, o que eu faço? Então essa vai ser a minha primeira nota, e a última nota que eu vou mostrar pra vocês aqui, dentro dessas duas, né, vai ser a nota que eu realmente tive ali condições de passar em medicina, beleza? Assim, nesse meio tempo, eu trabalhei e estudei bastante, nesse meio tempo, de ser aprovado, do ensino médio até ser aprovado em medicina, do 3º ano do ensino médio até ser aprovado em medicina. Eu trabalhei bastante, eu fiz uma faculdade enquanto eu estudava para passar em medicina, então eu fiz enfermagem na própria ESCS, e assim, meu sonho é passar em medicina na ESCS, né, então eu, tipo, já sou da ESCS já tem uns 6 anos, cara, acho que é isso mesmo, 6 anos, e, bom, nesse meio tempo eu não deixei de trabalhar, não deixei de estudar bastante, não deixei de me formar, não deixei de fazer nada, e tudo isso eu fiz por causa de muita organização, muito comprometimento, muita dedicação em coisas que eu realmente precisei aprender para me organizar da melhor forma. E é por isso que eu escrevi esse e-book aqui, que eu vou colocar aqui na tela para vocês, em que eu falo exatamente como trabalhar e estudar. E eu tenho certeza assim, que as primeiras pessoas que lerem, né, e quiserem adquirir esse e-book, elas vão mudar de vidas assim que elas começarem a aplicar aquilo que eu falo nesse e-book, sabe? Porque eu fiquei postergando muito tempo para escrever ele e, assim, eu acho que eu demorei demais. Mas tudo que eu escrevi ali foi verdade, eu conto um pouco da minha história lá também e mostro tudo que... Eu mostro a principal ideia que eu utilizei para ser aprovado em medicina e para conseguir fazer tudo que eu precisava, mesmo tendo uma vida muito louca, assim, no sentido de ter que fazer muitas coisas, beleza? Então, essa é a primeira coisa que eu quero falar para vocês, né, sobre isso, sobre esse e-book que eu escrevi e sobre essa minha história, que eu realmente trabalhei, estudei muito e consegui chegar, graças a Deus, né? Mas aí, vamos, sem mais enrolação, vamos aí partir pro vídeo. E, cara, essa aqui foi a minha primeira nota, em que eu fiz ali por volta de 500 e tanto de média, né? Depois eu vou colocar aí o cálculo da média pra vocês. E é muito doido pensar assim que eu era muito incapaz relacionado ao Enem, eu não tinha chance nenhuma de ser aprovado. E assim, continua assim por mais uns 2, 3 anos, né? Em que eu realmente, depois desse tempo, eu comecei a me tornar mais competitivo pra prova. E assim, a ideia é que nesse meio tempo eu realmente não sabia como estudar, não sabia como revisar, não sabia fazer nada, não sabia fazer nada. Então todo o conteúdo que eu entrava em contato era novo pra mim e eu achava que poderia mudar minha vida. E o primeiro ponto que eu gostaria de trazer, assim, como ideia, assim, dessas 3 que eu quero falar nesse vídeo, é que não existe mágica, não existe fórmula mágica, não existe, não existe, não existe. Não acredite em ninguém que fala que você vai ser aprovado em tantos meses, em que a pessoa passou em tantos meses também e tudo mais. Sempre tem um contexto, entendeu? Ah, não, ou ela teve uma cota muito boa pra ela, ou ela já veio de uma escola muito boa, entendeu? Sempre tem alguma coisa, mas não acredito que existe fórmula mágica. Não acredite, pessoal. Eu caí aí num... Cara, eu acho que foi uma cilada da minha vida, mas que funcionou, assim, de certa forma, pra formar quem eu sou hoje, estudante que eu sou hoje, mas que foi o estudo por questões, sabe? Tipo, era só questão. Isso era terrível, e eu acreditava que aquilo ali era fórmula mágica, mas não era, entendeu? E até eu entender que aquilo ali é uma ferramenta que eu podia utilizar de outras formas também, demorou muito tempo. E assim, muitas pessoas que já estão estudando há algum tempo também vão lembrar dessa época, que o estudo por questões é aquele, cara, negócio que ia salvar a sua vida, ia transformar a sua vida, e você ia passar, as pessoas levam 5 anos pra passar, você vai levar 1, vai levar 2, sabe? E cara,
isso me fez dar muitas voltas, entendeu? Então, desde essa primeira nota que eu apresentei para vocês, até o período em que eu realmente estava me tornando capaz de ser aprovado em medicina, eu acreditei que existia uma fórmula mágica e que existia algum atalho, que existia algum caminho mágico em que eu ia conseguir passar e ia conseguir chegar lá. Mas não existe, pessoal. Não existe. Não existe. E se eu puder dizer uma coisa pra vocês é que não existe fórmula mágica. Existe você fazer o básico, muito bem feito, muito bem trabalhado. Existe você saber a melhor técnica pra você, o melhor jeito de revisar pra você, sabe? Enfim. Não existe fórmula mágica, essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar. A segunda coisa, que pode ser meio óbvia, mas pra mim, assim, foi algo transformador na minha trajetória, que me fez realmente chegar ali pros mais de 800 pontos com tranquilidade, que é conteúdo é muito importante. Eu por muito tempo achei assim, não, basta eu saber que o principal aqui desse conteúdo, saber fazer as questões, porque o que interessa é eu saber fazer as questões, eu tenho que saber as questões, eu tenho que acertar as questões no dia da prova, e é verdade, isso tudo é verdade. Mas a parte do conteúdo, de você saber o conteúdo, de você ter os raciocínios daquele conteúdo, de você saber as principais formas, os principais conceitos, as principais propriedades, as principais situações, problemas, as particularidades também daquele conteúdo é essencial. Entendeu? É essencial. Essa é a segunda coisa que eu gostaria de falar. Conteúdo é muito importante, é essencial. Cara, para quem quer passar em medicina no Enem, ampla concorrência, como foi meu caso, e cotista também, cotista não pode ser tratado diferente. Ele tem que se estudar como se fosse para passar em ampla concorrência. Cara, conteúdo é extremamente importante. Mudou minha vida, assim, depois que eu comecei a pensar em que eu realmente tinha que estudar para dominar aquilo ali. Eu precisava dominar aquela matéria, eu não poderia mais dar chance da minha aprovação escorrer pelas minhas mãos por eu não saber. Eu sabia uma fórmula, mas não sabia outra. Eu sabia uma propriedade, mas não sabia outra. Aquela questão ali é uma questão clássica, mas eu só sabia fazer outro tipo de questão, sabe? Eu não poderia deixar isso acontecer. Então eu tinha que dominar aquele conteúdo, saber tudo dele e os pormenores também, entendeu? Então saber o conteúdo, você ter a base do conteúdo é muito importante. Inclusive, às vezes vale mais a pena você ter muito conteúdo, ter muita prática ali de questões e conteúdo e revisão e tudo mais, do que você necessariamente ter prática de prova. Porque muitas vezes é o conteúdo que vai fazer você fazer uma boa prova, entendeu? Muitas pessoas aí, não, eu demoro 3 horas para fazer matemática. Muitas vezes porque o seu conteúdo de matemática, sua parte prática e de resolução de questões dentro dos conteúdos de matemática está comprometida. Eu demoro muito para fazer ciência da natureza, muitas vezes porque você não tem o conteúdo dominado. Se você tivesse o conteúdo dominado, você ia fazer as questões assim, porque você sabe de tudo, entendeu? Esse é o ponto. Esse é o segundo ponto que eu gostaria de dizer, que foi essencial, assim, para transformar a minha trajetória. E o terceiro, mas não menos importante, é saber fazer a prova. Cara, o Enem é uma prova muito padrão, assim. Mas não é porque é um padrão que ela é fácil ou algo assim, é um padrão que ela necessita você conhecer ela. O Enem não é uma prova que você faz com rapidez, com pressa, e não é uma prova que você faz também com lentidão, é uma prova que você faz ela com ritmo. Tem questões ali que você vai levar 1 minuto para fazer, tem questões que você vai levar 8, 7 minutos para fazer. Você tem que escrever uma redação enquanto faz questões ali de humanas e linguagens. Você tem que arranjar um tempo para passar aquelas questões pro gabarito. Você tem que encontrar um jeito de ler melhor as questões. Você começa pelo comando e tal, enfim. Então, você saber fazer a prova do Enem de jeito que você encontra uma estratégia que seja boa para você, cara, é essencial. Aí, né, nesse meio tempo, né, de 500 pontos até os 800 pontos de média, eu entrei em contato com vários tipos de métodos de resolução de provas. Método das 3 passadas, que ficou muito famoso, assim, e me ajudou muito, muito mesmo, assim, do Flávio de Falcão, né? Esse método das 3 passadas me ajudou muito, mas assim, depois que eu comecei a cuidar muito do conteúdo, a realmente dominar o conteúdo, as 3 passadas ficaram meio comprometidas, assim, porque às vezes em uma passada só que eu fazia pela prova, eu já respondia 80% da prova, e aqueles 20% eu ficava meio que numa segunda passada, então não era mais 3 passadas pela prova, né, agora ficavam 2, eu, às vezes, 2, né, ou às vezes mais também. Às vezes eu tinha que passar várias vezes pela prova inteira para conseguir realmente consolidar ali meu resultado. E assim, eu acho que esses são os 3 pontos assim, que eu aprendi de verdade, que me fizeram sair de 500 para os mais de 800 de média. E isso transformou a minha forma de como eu estudo, né? E assim, dentro desse meio período que vocês viram aí, que pode ser muito rápido, um vídeo de 10 minutos, né? Como assim? Você saiu de 500 para mais de 800 de média. Mas, cara, eu estudei muitos anos para estar aí. Entendeu? Desde o contexto que eu saí ali de um semi-analfabeto que acabou de sair da escola, para quem passou em medicina na faculdade mais concorrida de Brasília, a única faculdade que concorre em medicina pelo SISU, né? A faculdade que mais aumentou a nota de corte no ano que eu passei,
Cara, foram muitos anos, entendeu? Foi muito tempo estudando, foi muita dedicação, foi muita coisa que eu precisei aprender sozinho, que eu não tive ninguém pra me ensinar assim, entendeu? Tipo, ah, não, vem cá que eu vou te ensinar desse jeito aqui que você tem que revisar. Não, vamos fazer essa aí, essa prova. Não, vamos fazer essa aqui. Vamos revisar desse jeito, vamos testar uma nova meta aqui. Vamos fazer meta de 7 dias. Ah, não, meta de 15 dias, então. Enfim, eu não tive ninguém pra fazer isso por mim. E é por isso também que eu criei meu serviço de mentoria, em que eu realmente... Cara, às vezes na primeira sessão ali a vida do estudante muda pra sempre, entendeu? Às vezes basta uma sessão pra você nunca mais estudar do jeito como você estava estudando e pra você realmente começar a consolidar uma nova personalidade nos estudos pra você conseguir realmente alcançar o que você tanto almeja, entendeu? E assim, as minhas vagas da mentoria vão fechar esse semestre, muito provavelmente essa próxima semana, justamente porque eu vou entrar em um novo processo em que eu vou falar no próximo vídeo, beleza? Mas é isso, são essas 3 coisas que eu gostaria de dizer. Espero que tenha feito sentido pra vocês, espero que esse vídeo chegue nas pessoas certas, espero que eu tenha contribuído para a trajetória de vocês, e pessoal, não desistam, vale muito a pena chegar, sério, eu não viveria tudo de novo que eu vivi, né, eu acho que eu viveria menos, eu conseguiria passar antes, sabe? Mas sim, tudo que eu aprendi me fez chegar onde eu estou hoje e conseguir ajudar outras pessoas, eu acredito muito nos planos de Deus também e tudo mais. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever no meu canal, e é isso, até a próxima. Valeu, pessoal, tamo junto!